E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover e nesse canal te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E para você que gosta de usar o iogurte ou pelo menos já viu alguma receita o uso de iogurte para fazer queijo vegetal, um alerta na hora de você escolher o seu iogurte, porque isso pode fazer a diferença e o seu queijo vegetal pode não dar certo dependendo do iogurte que você vai usar. E o iogurte, ele é sim uma base super interessante para a gente partir dela para fazer um queijo vegetal. É claro que não são todos os queijos vegetais que podem partir dessa base, mas alguns tipos sim. Né? Por exemplo, mussarela em geral sempre é um bom começo partir dessa base. E isso porque normalmente a mussarela, pelo menos a mussarela tradicional, tá? Ela é fermentada tanto com o Lactobacillus bulgaricus quanto com o Streptococcus thermophilus. São esses dois que normalmente fermentam a mussarela e também são esses dois que fermentam o iogurte. Então a gente está falando do mesmo micro-organismo. E por mais que... claro que uma coisa é possível, você fazer o seu iogurte em casa, né? Mas eu não sei até onde todo mundo tem uma iogurteira, tem o acesso a esses micro-organismos, né, que também não é a coisa mais difícil do mundo. Isso daí, onde vende micro-organismo, se você, qualquer sachê que esteja escrito micro-organismo para iogurte ou fermento para iogurte, basicamente vai ser esses dois micro-organismos aí, né? Agora, de você fazer o leite de soja, depois esquentar ele e tal, não sei o que, baixar a temperatura, colocar o micro-organismo, depois colocar numa iogurteira, às vezes esse processo não está na mão de todo mundo, né? Mas o interessante é que a gente consegue então comprar o iogurte para utilizar. Por que você faria isso? Primeira resposta é, porque a receita está mandando. Mas então, só que por que o iogurte está na receita então, né? Vamos melhorar a pergunta. O iogurte ele vai contribuir com um certo corpo, isso daí você já percebeu que existe uma grande diferença no corpo no que diz respeito ao iogurte e ao leite de soja, por exemplo. Qual que é a grande diferença que a gente tem aí? Um processo de coagulação. A gente tem as proteínas que estão de uma outra forma, conformadas de uma outra forma, né? Rearranjadas ou formando uma rede de uma maneira diferente no iogurte, coisa que no leite de soja não tem. Então você percebe o iogurte como algo mais grosso. E essa característica ela vai passar depois para o queijo vegetal, né? Você vai ter algo um pouco mais encorpado ali. Depois o que vai acontecer é a questão do próprio sabor. Ou seja, o sabor do iogurte, aquele sabor de fermentado, ele vai ser transmitido para o queijo vegetal, em alguma medida, porque estamos falando não de um ingrediente de sabor apenas, a gente está falando de uma base, ou seja, é um ingrediente que ele entra numa quantidade satisfatória aí na receita. Tá? E depois a questão da acidez. A acidez também ela vem como um contributo do iogurte. Também é possível você perceber em algumas receitas que levam o iogurte que elas prescindem do uso de limão, do uso de vinagre, do uso de qualquer outro acidificante, né? Qualquer outro ácido. Dificilmente você vai ver esses dois numa receita. A não ser que você tenha ali, sei lá, uma colher de sopa de iogurte. Daí talvez entre com um pouco de limão, alguma coisa assim para dá um aporte maior de acidez, mas quando o iogurte é a base, aí é outra conversa, tá? Agora, precisa ter muito cuidado na hora de você comprar o iogurte para fazer o seu queijo vegetal, tá? Então, por quê? Ele precisa ser iogurte natural, né? Soja é o que mais fácil de a gente encontrar, né? Então iogurte natural de soja, beleza, só que precisa ler rótulo. Não é porque é iogurte natural de soja que pronto, então vai dar certo. Não necessariamente. Por quê? Olha só, aqui eu tenho um iogurte de soja, né, comprado, esse daqui que eu queria ter comprado quando eu gravei uma reprodução de receita, né,
Eu não achei, depois foi só naquele dia que eu fui, não tinha, no dia seguinte já tinha, mas beleza, não vou ficar bravo. Então aqui, ó, ingredientes, sumo de soja, não é, né? Leite de soja, vamos colocar assim, 99,5%. Tô lendo os ingredientes, tá? Então, sumo de soja, que é o leite de soja, 99,5%. Água, grãos de soja, 9% de grãos de soja. Ou seja, 99,5% do que está aqui dentro é essa mistura que leva água e 9% de grão de soja. Sais de cálcio, vitamina D2, fermentos selecionados, entre os quais bífidos e acidófilos. Esse acidófilos, maravilha. O bífidos também, né? O bífidos, ele é muito mais, ele aporta muito mais em termos de benefício para a nossa microflora do que um micro-organismo que traz assim um sabor diferenciado. Não, ele é muito mais benéfico para a microflora do que sabor. O acidófilos já ele tem um potencial de transmitir sabor, sim, tá? E grãos de soja garantidos sem organismo geneticamente modificado. Então, bom, beleza, acabou aí os ingredientes. Então, recapitulando, o sumo de soja, sais de cálcio, vitamina D2 e fermento selecionado. Só. Isso aqui, sensacional para fazer qualquer receita de queijo vegetal. Tá? Agora, beleza, e qual que é o problema? Então, quando eu for pro supermercado, qual é o eventual problema que eu posso ter achando um iogurte de soja? São dois, na verdade, tá? Um tá mais escondido, mas o outro provavelmente você já sabe, que é presença de açúcar. Tá? Não pode ter açúcar. Açúcar, não, porque vai ficar doce daí o seu queijo vegetal e não é esse o intuito. Tá? Então não pode ter açúcar e nenhum equivalente, tá? Xilitol, maltodextrina, enfim, qualquer turma que adoce não pode estar. Agora, tem um outro ingrediente que às vezes você passa batido e não dá atenção para ele, que são os aromas. Aroma de qualquer coisa que seja. Aroma de soja. Então, mas não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo porque esses aromas que usam, sejam eles naturais ou artificiais, enfim, eles pegam pesado mesmo, é uma bomba aromática esses aromas aí. Aí eu tô falando isso porque eu já usei bastante aroma, quando eu fazia cerveja, algumas eu colocava inclusive aroma, com queijo vegetal também já fiz usando aroma e é forte a coisa. No caso do iogurte, o aroma ele vai passar para o queijo vegetal. E a hora que você for comer o queijo, vai ser a primeira coisa que você vai identificar, vai ser esse aroma. Então, não use o iogurte que tenha aroma, tá? Vá buscar uma outra fonte. Mas não tem e tal. Vai para outro supermercado ver, vai para um outro, uma hora você vai achar um iogurte natural, né, de soja, sem adoçante nenhum e sem aroma também.